Olá pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa webconferência. Essa webconferência é bastante importante porque eu vou dar algumas informações que vai cair na avaliação 1. Então é bastante importante que vocês assistam aí essa nossa aula. Pessoal, olha só, primeiro eu vou falar com vocês sobre o mercado financeiro e as classificações do mercado financeiro. No caso, nós temos o mercado de crédito, que são os recursos que são captados normalmente no mercado de crédito no curto e médio prazo. Ou seja, a empresa tem necessidade de um capital de giro, tem necessidade para poder financiar um novo investimento, então ela vai fazer essa captação no mercado de crédito, né, que seria nos bancos, né? E aí ela pegaria esse dinheiro, e esse dinheiro é considerado, ele muitas vezes é curto ou médio prazo, ou seja, você pega o dinheiro aí no curto prazo para um dia, uma semana, um mês, isso seria no curto prazo. Quando você fala em contabilidade, até um ano é considerado curto prazo, acima de um ano seria considerado longo prazo, mas no mercado financeiro, para você considerar médio prazo, seria em torno de 3 anos, ou seja, fazia um financiamento para pagamento e nos próximos 36 meses. Então, normalmente são pouco dinheiro que é captado no mercado de crédito com prazos menores, né? Já no mercado de capitais, quando falamos, os prazos são longos, ou seja, na verdade, quando você fala em mercado de capitais, ele possui como objetivo principal os títulos de valores mobiliários, que são as ações e os títulos de créditos de obrigações de emissor, no caso da SA. No caso das ações, o que acontece? No mercado de capitais, ela é emitida as ações, a empresa vai para o mercado e contrata um banco, e esse banco vai vender as ações no mercado. Seria isso aí a primeira colocação das ações no mercado. Então seria longo prazo, ou seja, você arrumou o quê? Um sócio, né? Então a empresa arrumou novos sócios. E a partir do momento que você emite ações, o que acontece? As características, a principal característica é um título, ele é nominal, certo? Os valores dos dividendos, cotações em bolsa e entre outros atributos são padronizados. Ou seja, os dividendos seria a divisão do lucro da empresa. No caso, eu emiti ações e vocês compraram ações da minha empresa. Qual é a minha obrigação com vocês? Que essa empresa dê lucro e aí eu vou distribuir os dividendos com vocês. No caso do mercado de crédito, certo? Quando a emissão, certo? No caso aí de títulos, né? Aqui, obrigações de títulos, né? O que acontece? Aí você tem o quê? Que pagar juros. Então, quando você fala no mercado de capitais, você vai emitir alguns títulos, que nós vamos falar daqui a pouquinho. No caso, seria as debêntures, que é a principal, commercial papers, que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Nesse caso, tem que pagar juros, então, para os tomadores, ou seja, quem está comprando esses títulos. No mercado monetário, as operações visam, no caso, o Banco Central, ele também ele trabalha no mercado monetário, ou seja, no mercado monetário as operações visam controlar a liquidez da economia. Dentro do mercado financeiro, o Banco Central ele também trabalha no mercado monetário, ou seja, cujas as operações ela visa controlar a liquidez da economia. Vamos para um exemplo. Nesse caso agora, o que aconteceu? O Banco Central mais uma vez reduziu a taxa Selic. É a menor da nossa história. Então, a taxa Selic está bastante baixa, né? E quando ela reduz a taxa Selic, o que acontece? Vai mais dinheiro para o mercado. Por quê? Olha só, se você vai aplicar o teu dinheiro, vai ganhar 5,5% ao ano, você acha que é pouco, o que você faz? Você prefere comprar um carro,
comprar uma chácara, comprar ações, ou seja, você coloca o dinheiro no mercado, você dá liquidez do teu dinheiro, ou seja, eu tenho na aula presencial que eu vou dar para o próximo semestre para vocês, o que acontece? Estão me perguntando, professor, vale a pena investir nessa taxa? Ainda vale, porque ainda é uma das maiores taxas do mundo ainda. Então vale a pena. Só que nós estamos acostumados a ganhar muito. Então, quando você vê uma taxa Selic sendo a mais baixa da história, a gente fica bastante pensativo se vale a pena depositar. Depositar numa poupança, depositar num CDB. Então, num certificado de depósito bancário. Então, vem-se a pergunta. Já no mercado cambial, cuida-se do comércio de moedas estrangeiras. Ou seja, o que é o mercado cambial? Câmbio, o que é? É troca de moedas. Então, se vierem a pergunta para vocês, o que é o mercado cambial? Certo? O mercado cambial nada mais é do que a troca de moedas. E quem faz o controle dessa moeda é o Banco Central Brasileiro, o BC. Aqui no caso é o BCB, Banco Central Brasileiro, ou conhecido também como BCE só, Banco Central. Então o Banco Central é que vai controlar o mercado cambial, ou seja, todas as vezes que você precisar remeter um dinheiro para fora, esse dinheiro tem que passar pelo Banco Central. Se você está comprando uma mercadoria e tem que pagar lá fora, vai entrar. E se você estiver trabalhando lá fora e estiver mandando dinheiro para sua família, para alguém que esteja aqui, o que acontece? Você compra lá, você tem os dólares, vamos supor, aí você compra a moeda em reais e o dinheiro vem pelo Banco Central. Então o Banco Central ele tem o controle das reservas. Quais são as características do mercado de capitais, né? Nesse mercado não há uma intermediação financeira, assim chamada uma interveniência. Ou seja, a instituição financeira age como facilitadora das operações. O que quer dizer isso? Eu emiti as ações, que eu comentei lá no começo, emiti as ações. Então o banco ele é o interveniente, ou seja, a instituição financeira age como facilitadora das operações no mercado de capitais e cobra, digamos, uma consultoria. Aqui no Brasil fica em torno de 2,5% a 4% que um banco cobra para ser o agente emissor dessas operações, ou seja, a facilitadora dessa operação. Então, o que acontece? Você precisa entender a essência do que o mercado de capitais para entender o papel de diversos agentes nos instrumentos que permeiam no mercado. Né? O que acontece? O que é o mercado de capitais? Né? Para você entender o que é o mercado de capitais, é a emissão das ações. O mercado de capitais é tudo um conjunto. No caso, são as corretoras, a empresa, o tomador das ações, os acionistas, no caso, os acionistas. Então, todo esse público, os operadores faz parte do mercado de capitais. Ou seja, eles estão comprando, fazendo parte desse mercado, do funcionamento desse mercado. Esse mercado, então, o que acontece? Quando você fala o que é o mercado de capitais, né? Nada mais é que todo esses agentes, entendeu? Então, ou seja, dentro do sistema, o maior mercado é o mercado de capitais. Ele que gera muito dinheiro, ele que financia as empresas para o crescimento. Então tem todo um contexto aí de funcionamento. Então tudo isso faz parte do mercado de capitais. Quando a empresa abre capital, que ela emite as ações, tem dois tipos de ações no Brasil. Deixa muito claro para vocês. As ordinárias são conhecidas como ON, certo? ON. E sempre que vocês ver a ação com o final 3, é uma ação ordinária. Vamos pegar o exemplo da Vale. Então, Vale, certo? No caso, 3. É uma ação
ordinária, ou seja, dá direito a voto. Se você comprar uma ação ordinária, você tem direito a voto. Então, ou seja, o proprietário dessa ação, ela pode decidir, certo? O que a empresa vai fazer nos próximos anos de investimento e tudo mais. Se você tiver ações preferenciais, certo? Não geram direito a voto nas reuniões que delibera sobre os rumos da empresa, ou seja, sobre o destino da empresa. Mas o nome, né, preferencial, daí o nome preferencial, dá como exemplo direito a recebimento de dividendos maior do que quem tem os ordinaristas. No caso, vamos pegar aqui Petrobras, PE, certo? TR4, certo? Você viu 4, já sabe que é uma PN, é uma preferencial nominativa. Então vamos lá, só para deixar claro para vocês. Quais são ações ordinárias? Ações ordinárias, ela dá direito a voto e você pode votar, certo? Dando o rumo da empresa, ou seja, novos investimentos, se vai vender parte da empresa, se não vai, você vota. Já quem tem as ações preferenciais não geram direito a voto, ou seja, nas reuniões que deliberam, nas assembleias, eles não votam sobre o rumo da empresa, mas o que elas têm é preferência no recebimento dos dividendos. Então, vamos supor, vai pagar dividendos, tem que pagar primeiro para os acionistas. Se sobrar dinheiro, paga para os preferencialistas. Então, é dessa forma que funciona. Só que as ações preferenciais, ela tem ainda algumas características. Você pode ver ações preferenciais conhecida como PNA, certo? PNB, PNC e às vezes, muito difíceis, vocês encontram PND. Olha só, se vocês verem ações, certo, com PNA, PNB, PNC e PND, não tem como. Para você saber por que tem essas características, você vai ter que ir no estatuto da empresa e saber por que foi emitida ações com classes especiais. Porque o que determina a lei é a e PN, certo? Seria A3 e A4. Então, se a lei determina A3 e A4, as outras que foram emitidas foram classes especiais aqui no caso, nesse caso aqui, são as classes especiais. Então, olha só, fique muito claro para vocês, certo? Ações ordinárias, direito a voto. Ações, direito a voto, certo? Permite que os proprietários participem das decisões da empresa, certo? Claro, se você tem uma ação, você tem um voto. Se você tiver 1 milhão de ações, você está votando por 1 milhão de votos. Já as ações preferenciais não tem direito de liberar nas reuniões ou nas assembleias, certo? Mas tem preferência nos dividendos. E a outra característica, se vocês verem a PNA, PNB e PNC, como vocês vão saber? Só olhando no estatuto da empresa, para descobrir por que foi emitido ações com classe especial. Conselho Monetário Nacional. Como uma instância normativa, o Conselho Monetário Nacional ele tem o poder deliberativo, certo? Deliberativo, ou seja, eles dão o direcionamento da política econômica, da política monetária, política cambial. Ela determina, vamos supor, a meta de inflação. É o Conselho Monetário Nacional. Quem faz parte? No caso é o ministro da Fazenda,
que por sua vez é o presidente do Conselho, tem o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco do Brasil, ou conhecido como presidente do BC. E esse conselho compete autorizar, ou seja, emissão de moedas e fixar as diretrizes, as normas da política cambial para regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização da instituição financeira. Então, olha só, Conselho Monetário Nacional, certo? Ela é uma instância normativa e poder deliberativo, tá? Então, ele é um poder deliberativo, ele não é executor. Quem faz parte? Ministro da Fazenda, certo? Que por sua vez é o presidente do Conselho, ministro do Estado de Planejamento, de Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central do BC. O que ele faz? Ele pode autorizar emissão de mais moeda, fixar as diretrizes, por exemplo, as diretrizes de meta de inflação. Ele também pode fixar a política monetária, tá? Ou seja, ela regula as condições que as instituições e o funcionamento e fiscalização de instituições financeiras. Ou seja, é um órgão que ele está lá, eles vão se reunir, vão se deliberar para poder que o Banco Central, no caso, seja o executor. Então, o Conselho Monetário deliberou, o BC, certo? Ou o Banco Central do Brasil, ou Bacen, desculpa, como é conhecido aqui, ó, tá? Então eu coloquei aqui as siglas que vocês podem encontrar no jornal, tá? Bacen, BC, o BCB, certo? Então, desculpa, o Conselho Monetário definiu diretrizes, tá? Deliberou aqui diretrizes. Aí o que acontece? O Banco Central é o órgão executor, tá? Então, o Banco Central ele é o principal, olha só, principal agente executor do que foi deliberado pelo Conselho Monetário Nacional. Pelo Conselho Monetário Nacional. É o grande responsável pela defesa da moeda nacional, ela promovendo estabilidade e o poder de compra da população. Pessoal, se a inflação está subindo, o Banco Central é que tem que dar o direcionamento, se vai ele vai retirar dinheiro do mercado, ele retirando dinheiro do mercado, se a inflação estiver subindo, ele retira dinheiro do mercado, e aí o que acontece? As pessoas, fica mais caro o dinheiro, então aí a inflação começa a cair. No caso, o que aconteceu, que eu acabei de falar pouco antes, sobre a taxa Selic, que é a menor da nossa história. Isso foi uma decisão do Banco Central. Eles fizeram a reunião, chamada reunião do cupom, e aí o cupom decidiu, certo, que ia reduzir a taxa de juros. Olha só, se você tem que pegar dinheiro emprestado, a taxa de juros está baixa, mais pessoas estão dispostas, certo, a pegar dinheiro emprestado. Se a taxa de juros está muito alta, um número menor de pessoas estão dispostas a pegar dinheiro emprestado. Ou seja, você vai pagar menos pelo empréstimo de dinheiro. Então, para cumprir, né, a determinação do Bacen, essa responsabilidade passa a ser, no caso, do Banco Central. E, portanto, o Banco Central é uma autarquia com vínculo ao governo e com uma certa independência para usar instrumentos necessários para cumprir a missão. Olha só, o que acontece? O presidente do Banco Central, ele tem uma certa autonomia. Por que eu estou colocando aqui, pessoal, uma certa autonomia? Desculpa, independência. Autonomia também, independência é a mesma coisa. Por quê? Porque quem elege o presidente do Banco Central, quem indica, aliás, o presidente do Banco Central é o presidente do Brasil. No caso nosso, hoje, é indicado pelo o presidente Jair Bolsonaro. No Jair Bolsonaro, ele indicou,
certo? Aí passa-se por uma sabatina, no Senado, e aí ele é eleito presidente do Banco Central. O mandato dele é por quanto tempo ele fica lá, certo? O que acontece? Só que normalmente quando troca de governo, troca-se também o presidente do Banco Central. Isso é comum. Então, seria independente para mim, vamos supor, se o presidente do Banco Central pegasse 2 anos de um governo e 2 anos do outro, 2 anos de um governo e 2 anos do outro, podendo ser eleito quantas vezes quiser. Eu acho que aí teria uma independência. Por que certa independência? Porque uma vez o Conselho Monetário definiu, ele vai cumprir. Nem que gere recessão, mas ele vai cumprir. Tá? Ainda dentro do sistema financeiro nacional, pessoal, nós temos aqui no caso, né, a Bolsa de Valores de Mercadorias e Futuro. Pessoal, na apostila de vocês, certo? Ela está lá como BMF Bovespa, certo? Mas hoje nós temos só uma bolsa B3, que foi aí uma junção de a Bolsa de Valores, certo? A CETIP e a BMF. Então, a Bolsa de Valores passou a se chamar B3, mas B3 que é Bolsa Brasileira de Balcão, tá? Então, a B3 é uma companhia que administra os mercados organizados de título, valores imobiliários, derivativos, tudo é negociado nela. Então, todas as negociações são feitas nela. Pessoal, a B3, você não compra ações na Bolsa, tá? A Bolsa, ela é um agente de compensação, é um agente garantidor de liquidação. Ou seja, você compra ações, certo? Através de corretora, de valores, ou conhecida como CTVM. Seria a corretora de títulos valores mobiliários. Então você vai comprar através de corretoras. As sociedades corretoras de títulos são pessoas jurídicas que intermediam e compra e venda de títulos financeiros para seus clientes. Então, quando você vai comprar ações, as corretoras permitem o acesso à Bolsa de Valores. Permite o acesso à B3. Então, olha só. A B3, Bolsa de Valores, certo? Você não compra ações na Bolsa. Você fala, estou comprando ações na Bolsa. Não, você está comprando ações pela corretora. A corretora é o agente intermediador. A B3, ela só faz o sistema de compensação e de liquidação. Mas sem uma corretora você não consegue comprar. Então, ou seja, as corretoras ela permite o acesso até a Bolsa de Valores. Pessoal, ainda dentro do sistema financeiro, vamos supor que a sala nossa de aula aí, vocês são, certo, têm uma certa afinidade e participam, têm os mesmos desejos, tal, isso e aquilo. E aí o que acontece? Vocês decidem, tá, que vocês vão montar um clube. Tá? No caso, vocês montariam um clube. E o que significa clube? Clube, normalmente, são pessoas que têm a mesma afinidade. No caso, aí seria a afinidade de um investimento. É um tipo de associação que visa negociar títulos de valores imobiliários com focos no ganho no mercado. Normalmente, esse clube de investimento é só em ações. Normalmente, não. Ele tem que ter um número muito grande de ações que congrega dos mesmos interesses. Ou seja, interesses que são defendidos por um gestor responsável pela administração da carteira de investimento ou responsável pelas decisões. Ou seja, quem pode ser o administrador do fundo? Qualquer um cotista. Qualquer cotista pode ser o administrador. Tá? Agora, o agente responsável, aí sim, certo, tem que ser uma corretora. A corretora, ela é o agente, no caso, é o agente responsável para poder fazer a cotização, tudo. Então, e aí você tem ainda, pessoal, as câmaras de liquidação e agentes custódia, conhecido como clearings.
Ou seja, quando você vai lá na Bolsa de Valores, certo? Você vai aqui na B3, tá? Chegou aqui na B3, chegou na corretora, vamos começar por aqui. Foi lá na corretora, abriu a conta, certo? Você abriu a conta na corretora, mandou uma ordem, certo? Foi para a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, certo? Ela registrou o teu negócio, ela registrou, certo? Fez o negócio, no dia seguinte, o que acontece? No mesmo dia, desculpa. Vai para a Câmara de Liquidação e Custódia, ou seja, vai para a clearing. A clearing, ela é a responsável, certo? A clearing é a responsável pelas operações de custódia, ou seja, de guardar o dinheiro. Desculpa, de guardar as suas ações, ou seja, a clearing, ela vai guardar as suas ações. Ah, eu comprei ações pelo banco PXT. Opa, não é XP não, é PXT, certo? E aí a PXT quebrou. Bom, a PXT quebrou, perdi minhas ações. Não. Por que você não perdeu? Porque elas estão guardadas nas clearings, certo? As clearings é que estão guardando as suas ações. Ah, então aí eu abro a PXT quebrou, eu abro uma conta na PXO. Abri conta na PXO, peço para transferir para lá. A clearing, ela autoriza a partir de amanhã, certo, que você negocia pela PXO, porque a PXT quebrou. Tá? Então, ou seja, são centrais de compensações responsáveis pela liquidação das operações de custódia de títulos negociados no mercado, sendo contraparte central desse processo. Ou seja, se você vendeu ações, ela garante. Por isso que ela aqui ela é a contraparte, certo? Se você comprou ações, ela é a contraparte, ela garante a entrega. Garante a entrega, certo? Ah, então por isso que ela é a contraparte, né? Ah, eu vendi e o cara não pagou. Ela garante o pagamento, porque ela é a contraparte, tá? Aí temos também o sistema de liquidação, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, conhecido como SELIC, né? O sistema de liquidação e custódia, que é originado da sigla SELIC, é um sistema de informatizado que oferece custódia de títulos escriturais emitido pela o Tesouro Nacional e também o registro da liquidação das operações. Ou seja, a SELIC ela guarda os títulos do governo. Por isso que ficou o sistema de liquidação de custódia, né? SELIC. Então ela é. E quando fala taxa SELIC, o que acontece? Como todas as negociações são feitas, certo, pela SELIC, então a taxa é determinada por ela porque ela tem a média dos negócios. Então, aí por isso que fala é a taxa SELIC. Tá? Dentro do mercado acionário, pessoal, ações, certo, né? São títulos que representam uma fração do valor da companhia ou sociedade anônima. Uma ação é menor capital da empresa. Volto a perguntar aqui. Quais são os tipos de ações que tem? Pense. Quais? Certo? Nós temos ações ON e ações PN. A ON, que número que tem mesmo? Respondam para mim. Acabaram de ouvir. Certo? 3. PN tem o quê? 4. Depois tem o quê? A. 5. Certo? B. 6. Certo? Opa, esse 6 aqui ficou meio feio. 6. Certo? D. Certo? E vai por diante. Aqui no caso seria 7. Então, PNA, PNB, desculpa, PNC. Aqui primeiro, PNC. Tá? No caso 7. E aí vai por aí. Certo? Vai por aí. Então,
eu queria apagar aqui. Então, olha só. PNA 5, PNB 6, PNC 7. Ficou meio feio aqui o 7, né? Então, olha só, mas é a sequência, pessoal. É a sequência, certo? É a sequência. Então, A, B, C, D, E. Claro, que eu estava falando, o D, eu não lembro de ter visto, certo? Então, aqui vocês estão descobrindo o que acontece mesmo aqui com essas letras. Como que vocês vão saber? Só olhando no estatuto da empresa. Então, relembrando para vocês, tá? Mas vamos lá. Emitiu ações, tá? Uma ação é o menor capital de uma empresa. Olha só, mercado primário, mercado secundário. Vamos deixar claro o que é isso. No mercado primário, a entrada, certo, efetivo de recursos para a emissora de títulos. Quem é que está emitindo títulos? A companhia, ou seja, a companhia, a CIA, né? Aqui. Então, ela emitiu título no mercado primário. Esse dinheiro vai para quem? Para o caixa da empresa. Quando a empresa subscreve no capital, ou o termo mais usual, adere-se o processo de underwriting, ou seja, emissões, subscrição em português. Em inglês é muito usado, vocês vão ver só esse termo aqui. A empresa ABC está fazendo uma underwriting, ou seja, ela está emitindo ações. Dizemos que é uma colocação de novas ações da companhia ou com entrada efetivo de recursos para esta, ou seja, para a empresa, tá? Então o dinheiro vai para a empresa. Olha só. Então, mercado primário é o primeiro negócio, é a primeira emissão. Se é a primeira emissão, lembre-se disso, o dinheiro vai para o caixa da empresa. Mercado secundário, ocorre a negociação entre os investidores, detentores de títulos, sendo um processo de revenda de títulos. Ou seja, o negócio acontece entre eu e vocês e os outros da sala, ou seja, é secundário. Esse dinheiro está acontecendo num segundo momento, é compra de ações entre acionistas. Então, ou seja, ela ocorre a negociação entre os investidores detentores do título. Eu comprei ações da Petrobras, eu quero vender, eu vou vender para a Petrobras? Não. Eu vou vender para outra pessoa que tem interesse em comprar as ações da Petrobras. Isso, então, é conhecido como o mercado secundário. O que nós dizemos sempre que no mercado secundário, ele dá a liquidez, ou seja, você tem condições de vender, certo? O que você comprou lá no mercado primário. Ou seja, o que você comprou aqui no mercado primário, no mercado secundário, você tem a liquidez. Ou seja, é daqui para cá. Porque você imagina só, você compra as ações e não teria para quem vender. Você compraria? Não. Eu até sempre brinco, sei lá, eu chego aqui e ofereço para vocês um Fiat 147. Quem é que conhece? Poucos conhecem. Azul, né? Então, poucas pessoas conhecem. Então, você não tem liquidez, você não consegue vender isso para frente. Como a gente chama no mercado, se você tem uma ação e você não consegue vender, isso é mico. Por que mico? Porque o mico ele está quase extinto, né? E assim, dificilmente você encontra um comprador, porque existe uma lei por trás. Então por isso que a gente fala, não compra essa ação não, que é mico, então não vale a pena você comprar. Então vamos lá. Mercado primário, o dinheiro vai para o caixa da empresa. Mercado secundário são negociações entre os acionistas, certo?
Qual é a importância do mercado secundário? Liquidez para o mercado primário. Mercado acionário de balcão. Tá? O mercado de balcão organizado é um ambiente administrado por instituições autorreguladoras que propiciam sistema informatizados das regras nas negociações de títulos. Ou seja, na B3 nós temos o mercado de balcão organizado. Ou seja, por que balcão? Balcão, você pensa muito assim, você chega no balcão de um boteco, né? No balcão antigamente